Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre radicais, né? E hoje veremos sobre o quê? Sobre a raiz enésima de um número real, né? E as propriedades do radical. Trouxe para vocês, né, esse exemplo, né, do número real, na qual a gente vai ter o quê? A, nós iremos chamar de radicando. N, nós iremos chamar de índice. Nós temos a nossa raiz, né, que chamaremos de radical. E o resultado, né, nós iremos chamar de quê? Nós temos aqui B, que será a raiz, tá bom? Olha só, pessoal. A radiciação, ela vai ser o quê? Ela vai ser a operação que realizamos quando queremos descobrir qual número que é multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes vai dar o valor que conhecemos. Portanto, ela vai ser o quê? Ela vai ser a operação inversa da potenciação. Ou seja, quando a gente diz assim, a operação inversa da adição, a subtração, da multiplicação, a divisão, da potenciação, a radiciação. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Raiz quadrada de 16. Vai ser quanto? Vai ser 4. Por quê? Como eu mencionei para vocês, qual a operação inversa da radiciação? Vai ser o quê? Potenciação. Então, qual o número que elevado ao quadrado vai dar 16? 4. Então, 4 elevado ao quadrado vai ser o quê? 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. O 2, tanto faz você colocar como não o índice. Por quê? Porque a gente já vai entender que a raiz, quando tiver expressa raiz de 16, a gente já vai saber que é raiz quadrada. O 2, que é o índice, tanto faz ele aparecer na raiz como não, que a gente vai entender que é raiz quadrada, tá bom? Então, repetindo, a raiz quadrada de 16, nós temos o quê? 2 vai ser o índice, né? Que vai ser o quê? O índice do radical. 16 é o radicando. E o resultado, que é 4, né? Iremos chamar de quê? A raiz. E ainda vamos ler, como é que a gente vai ler? Raiz quadrada de 16, tá bom? Lá quando eu comecei a iniciar nossa aula, eu mostrei para vocês, né? Índice, radicando e radical, tá bom? Não esqueçam que é muito importante já para a gente dar início, né, ao nosso conteúdo. Aí a gente tem aqui nesse segundo exemplo, ó, raiz cúbica de 125. Então, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes irá dar 125? 5. Então, 5 elevado ao cubo, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Também vocês podem fazer o quê? Utilizar o método da fatoração e fazer o quê? Vocês vão decompondo, né? Você vai dividindo lá naquele métodozinho que você também vai encontrar 5 elevado ao cubo, pessoal. Bem, trouxe aqui, ó, raiz, né? A raiz de um número real. Nós temos alguns exemplos de radiciação, né? Como é que a gente vai ler nesse primeiro exemplo, ó? Raiz quadrada de 400. Como eu mencionei para vocês, o índice tanto faz aparecer como não, que a gente vai entender que é raiz quadrada, tá bom? Aí, no segundo exemplo, a gente tem o quê? Raiz cúbica de 27. Aí, no terceiro exemplo, o que a gente tem? Raiz quinta de 32, tá bom? Ó, é só observar o índice. Quando não apresentar o índice, a gente vai entender que é raiz quadrada. Quando apresentar, a gente vai fazer a leitura. Raiz cúbica, raiz quinta, tá certo? Vamos dar continuidade, ó. Podemos omitir o índice 2 na indicação da raiz quadrada, como eu mencionei para vocês, ó. Novamente, raiz quadrada de 16, ó, os dois exemplos, tanto apresentando o índice 2, né, como não apresentando. A gente vai entender a mesma coisa, que é raiz quadrada de 16. E no segundo exemplo, raiz quadrada de 25, ó, apresentando o índice 2 e não apresentando o índice 2. Tanto faz, vocês vão ler e entender que é raiz quadrada. Então, sendo n um número inteiro positivo maior que 1, né? Nós temos o quê? A raiz de 0, tá bom? Que vai ser o quê? Elevado a igual a 0, desculpa. Então, trouxe mais alguns exemplos. Ó. Radiciação. A raiz quadrada de um número positivo, A, é um número positivo que é elevado ao quadrado de A. Olha os exemplos aqui que eu trouxe para vocês, galera. Preste atenção. Ó.
Raiz quadrada de 9, ó, não tem o índice 2, mas a gente vai entender e ler que é raiz quadrada. Então, como eu mencionei para vocês, qual é a operação inversa da radiciação? Potenciação. Quando eu falo raiz quadrada de 9, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? 3. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 36, ó. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 36? 6. 6 vezes 6, 36. Terceiro exemplo. Raiz quadrada de 49. Vai ser o quê? 7. Porque 7 vezes 7, 49. Quarto exemplo, raiz quadrada de 81, vai ser o quê? 9, porque 9 vezes 9, 81, tá certo? Eita, voltou aqui um pouquinho o nosso slide, mas não tem nada não, a gente vai, um pouquinho de calma, vamos voltando aqui, peraí, só um momentinho. Pronto. Então, ó, novamente, o que eu tinha apresentado para vocês no início, a raiz enésima de A, só para poder recapitular e vocês não esquecerem. Raiz enésima de A. Quem vai ser N? N é o índice. Quem vai ser A? A vai ser o radicando. E o meu resultado dessa minha raiz quadrada vai ser raiz. A raiz enésima. E nós temos também o radical, né? Tá bom, pessoal? Não esqueçam desse. Então, determinação da raiz de um número real. Na determinação da raiz enésima de um número real, né, a qual chamamos de A, podem ocorrer estes casos. Olha só, no primeiro caso, o índice N, ele está dizendo aqui quando o índice N é par, olha só. Podemos dizer que quando o número real A, que é o exemplo, é positivo, ou seja, A é maior que zero, e N é um número natural par diferente de zero, a expressão é o que? A raiz enésima, né, de N, né? Então, é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a N vai dar A, aquele mesmo caso que eu expliquei para vocês. Raiz quadrada de 16, quanto é? 4. Por quê? Porque 4 elevado a 2, que a gente entende que vai ser o quê? 4 vezes 4, que vai dar 16, tá bom? Então, quando o número real A é negativo, ou seja, A ele vai ser menor do que zero, e N ele é um número natural par diferente de zero, a expressão, né, que a gente tem da raiz enésima, né, ela não é definida no conjunto dos números reais. Olha só, vamos observar alguns exemplos aqui, ó. Temos no primeiro exemplo, raiz de 49, que vai ser o quê? 7, porque 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7, que vai dar 49, tá bom? Vocês sempre, quando vocês forem fazer esses cálculos da raiz quadrada, vocês lembrem-se de utilizar a operação inversa, que é a potenciação. Aí observe qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar, tá bom? Dica. Aí a gente tem no segundo exemplo, raiz quadrada de 27,04. Vai dar o quê? 5,2. Pois 5,2 ao quadrado é o quê? A mesma coisa que 5,2 vezes 5,2, que vai dar 27,4. A gente tem a raiz sexta de 729, que é igual a quê? É igual a 3, porque 3 elevado a 6 vai ser o quê? 729. Quando você for multiplicando 3 vezes 3 vezes 3, vocês vão chegar a 729. A raiz oitava de 256 vai ser igual a 2. Por quê? Pois 2 elevado a 8, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 8 vezes, vai dar 256. Aí você diz assim, Helena, como é que eu encontro esses resultados? Simples, pelo método da fatoração. Vocês vão fazer essa decomposição do número para poder vocês encontrarem esses valores, tá bom? De 2, de 3, tá certo? Então, o que a gente já viu? Que não se define a raiz quadrada de um número real negativo, pois ao elevarmos o número real ao quadrado, não obteremos o número real negativo. Então, esse fato ele vai se estender quando temos a raiz quarta, ou a raiz sexta, ou a raiz oitava e assim por diante, tá certo? De um número real negativo. Ó, vamos observar aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Mas se eu colocar aqui menos 2 elevado ao quadrado,
também é igual a 4, não é? Por quê? Que eu já expliquei para vocês uma regrinha já nas outras aulas de potenciação. Quando a gente tem a base negativa, porém meu expoente ele for positivo, ele vai ficar par, não vai? E se vocês for comprovar, menos 2 multiplicado por menos 2 vai dar o quê? Vai dar 4, porque menos vezes menos vai dar mais. Então, não existe um número real que elevado ao quadrado ele seja igual a menos 4. Lembrando, tá? Que a gente já viu em potenciação. Então, dizemos então que raiz de menos 4 vai ser o quê? Ele não vai se definir ao conjunto dos números reais, tá certo? Raiz de menos 4. Lembre-se a diferença. Então, primeiro caso, só repetindo, né? Que a raiz, né? Nós já vimos que não se define a raiz quadrada de um número real negativo, pois se elevarmos ao número real, um número real ao quadrado, não obteremos um número real negativo. É só frisando o que a gente viu no slide anterior. Então, esse fato ele se estende quando temos a raiz quarta, sexta ou oitava e assim por diante de um número real negativo, tá bom, pessoal? Olha aqui os exemplos para poder ficar bem mais claro o que eu falei nesse primeiro caso. Ó. Raiz de 4. Raiz de 4, repetindo, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Agora, raiz quadrada de menos 4. Quanto é? Ó? Menos 2 vezes menos 2 vai dar o quê? Mais 4. Então, não se define em R, pois nenhum número real elevado ao quadrado é igual a menos 4, não é? Ó? Repetindo, menos 2 vezes menos 2 vai dar o quê? Mais 4. Então, não tem a raiz menos 4, certo? Então, é importante notar a diferença entre as expressões, ó. Menos raiz de 9 e raiz quadrada de menos 9. Olha só, menos raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de menos 9. Tem a diferença. Por quê? Que menos raiz quadrada de 9 é o oposto de raiz de 9. Logo, menos raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. Tá certo? Já, ó, raiz quadrada de menos 9, ele não vai se definir no conjunto dos números reais, que é o mesmo exemplo, porque menos 3 multiplicado por menos 3 vai dar 9, tá certo? Tá dando, espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer coisa, vocês voltem novamente à aula para entender. Olha, no segundo caso, né, para a determinação da raiz de um número real, diz o seguinte, quando o índice n ele é ímpar, dado o número real A e o número natural ímpar n, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a n vai ser o quê? Vai ser igual a A. Aí eu trouxe uns exemplos para vocês aqui, ó. Raiz cúbica de 1000, que vai ser o quê? Igual a menos 10. Raiz quinta de menos 1024 vai dar o quê? Menos 4. Raiz cúbica de menos 27, nós teremos o quê? Menos 3. Lembrando que para a gente fazer esses cálculos, podem usar o método da fatoração também, que ele ajuda bastante, com bastante precisão, tá certo? Então, sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se, né, a raiz enésima igual a 0. Então, raiz quadrada de 0, 0, porque 0 multiplicado por 0 é 0. Raiz quadrada, a raiz 25ª de 0, 0. Raiz 103 de 0, 0. Raiz 7.855 de 0, 0, tá bom? 0 é 0. Olha só, agora vamos ver aqui um pouquinho sobre as propriedades dos radicais. Então, toda expressão matemática que tenha forma de raiz enésima, com A pertence ao conjunto dos números reais, N pertence ao conjunto dos números naturais, e N vai ser o quê? Ele vai ser maior do que 1, vai receber o nome de radical aritmético. Olha só, em todo radical podemos destacar, novamente frisando que a gente sempre vem falando essas partezinhas, ó. N nós chamaremos de índice.
A nós vamos chamar de radicando. Assim, no radical, no radical da raiz quadrada de 5, o índice vai ser o quê? Vai ser 2. E o radicando é quem? 5. Ó, raiz quadrada de 5, o índice é 2 e o radicando é 5. Na raiz cúbica de 10, o índice vai ser 3 e o radicando vai ser 10. A gente tem aqui, ó. Quer saber como se lê esses números? Raiz quadrada de 5, que eu já falei para vocês, repetir novamente. Tanto faz o índice 2 estar aparecendo, como não, a gente vai ler raiz quadrada. Raiz cúbica de 10 e raiz quarta de 2/3, tá bom? Então, nas propriedades dos radicais, a gente vai ter aqui, ó, a primeira propriedade. Na primeira propriedade, o que a gente pode observar? Por exemplo, se eu tenho um radical, né, onde o índice ele vai ser o quê? Ele vai ser igual ao expoente. Eu posso cancelar, não posso? O índice com o expoente e o resultado vai ser a base do radicando. Olha só aqui, ó. Na primeira propriedade, o índice do radical e o expoente do radicando, eles vão ser iguais. Então, podemos fazer o quê? Uma simplificação. E o resultado, ele vai ser o quê? Ele vai ser a base do radicando. Olha no exemplo 1 aqui. No exemplo 1, a gente tem a raiz quinta de 32. É o que eu já mencionei para vocês lá atrás, nos exemplos anteriores, né? A raiz quinta de 32, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o método da fatoração, tá? Aqui é o 32. Aí a gente vai, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós vamos ter quantas vezes o número 2, ó, que foi fatorado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta, não é? Então, como é que a gente vai organizar? Raiz quinta de 32 vai ser igual a quê? A raiz quinta de 2 elevado a 5. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a simplificação. Simplifica, ó, tanto o meu 5 que está no índice e no meu expoente. A gente simplifica e vai dar o quê? 2, tá bom? Raiz quinta de 32 é igual a 2, tá bom, pessoal? Ainda continuando na primeira propriedade, outro exemplo aqui, ó, o índice do radical e expoente do radicando, eles vão ser o quê? Iguais. E podemos fazer o quê? Podemos fazer uma simplificação e o resultado será o quê? A base do radicando. Olha só aqui. Raiz quarta de 81. A gente utiliza o método da fatoração. 81. Então, qual o número que a gente pode? O menor número que a gente pode fatorar? 81 por 3. Então, 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, a gente contar quantos 3 foram fatorados aqui, ó, foram 4. Então, raiz quarta de 81 vai ser igual a quê? A raiz quarta de 3 elevado a 4. A gente simplifica o índice e o expoente, que vai dar o quê? 3, tá bom? Meu resultado, né, que é o meu radical, vai ser 3, tá bom? Na minha raiz quarta de 81. Lembrando, vocês têm que fazer a fatoração. Aí, na nossa segunda propriedade, diz o seguinte: multiplicando-se, né, ou dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número, a raiz, ela não vai, o quê? Ela não vai se alterar. Então, pessoal, por exemplo, eu tenho um radical, né? Onde eu vou ter o quê? Eu vou ter um índice qualquer, que eu vou chamar de N. E o expoente do radicando, que eu vou chamar, por exemplo, de M. Eu posso fazer o quê? Eu posso dividir por um divisor comum, que eu vou chamar de P. Então, repare, né, o que vocês podem reparar? Que a base, ela vai continuar a mesma e só vai simplificar o expoente e o índice. Olha só, a raiz sexta de 10 elevado a 4. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir, né, tanto o meu índice como o meu expoente. Qual é o número que a gente pode dividir em comum? 2. Então, 6 dividido por 2, né, do meu índice vai dar 3. Aí daqui, ó, 10 elevado a 4 do meu expoente, eu posso dividir por 2, que vai dar 2. Então, o meu resultado vai ser o quê? Raiz cúbica de 10 elevado a 2. No segundo exemplo, eu tenho a minha raiz, né, a raiz de 64, né, raiz 12 de 64. Como é que a gente pode fazer? Eu vou continuar com o meu índice, vou utilizar o quê? O método da fatoração de 64, que vai dar o quê? A gente dividindo, né, fazendo a fatoração de 64, eu vou encontrar o quê? 2 elevado a 6. Pronto, já está organizadinho aqui. Deixei o meu 64 na forma de quê? De potência, né? Então,
qual o número que eu posso dividir tanto o meu índice como o meu expoente? 6. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 1. Posso também, não preciso colocar como o meu radical, raiz quadrada de 2 elevado a 1. Porque a gente entende que 2, quando não aparece, está elevado a 1, né? Então, ficou o resultado de quê? Raiz quadrada de 2, tá bom? No meu terceiro exemplo, né, que é das minhas propriedades dos radicais, ele diz o seguinte: quando houver a raiz de um radical dentro de outro radical, com índices diferentes ou iguais, nós podemos o quê? Nós podemos transformar em um único número, em um único radical, através da multiplicação dos índices. Ou seja, quando eu vou ter a raiz de um radical dentro de outro radical, com dois índices diferentes ou iguais, o que eu posso fazer? Eu vou transformar num radical só, pessoal. Aí é que eu faço o quê? Eu vou multiplicar os índices, ó. Nós temos a raiz quinta a raiz quinta e a raiz cúbica de 2 dentro da raiz quinta. O que a gente faz? Deixamos a raiz de 2 e multiplicamos os expoentes, 5 vezes 3, então, vai ser igual a quê? 5 vezes 3, quinta. Então, a raiz 15ª de 2, tá bom? E nós temos novamente, ó, uma raiz dentro da outra. Repetimos a raiz de 10 e multiplicamos os índices, 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta de 10, tá bom? Repetindo, vocês fazem o quê? Deixam tudo numa raiz só e irão multiplicar os expoentes, tá bom? Quando vocês se depararem com esses casos. E na nossa quarta propriedade, diz o seguinte: quando houver um número no radical, podemos separar esses fatores observando os índices. Então, pessoal, se eu tenho um produto no radical, o que eu posso fazer? Eu posso separar esses fatores, né, conservando os índices. Então, raiz de 3 multiplicado por 11, o que eu faço? Vai ser igual a raiz de 3 multiplicado por a raiz de 11. Simples, é só você fazer a separação. Raiz cúbica de 2 vezes 5. Raiz cúbica de 2 multiplicado por raiz cúbica de 5. O terceiro exemplo, raiz sétima de 4 multiplicado por x multiplicado por y. Então, raiz sétima de 4 multiplicado por raiz sétima de x multiplicado por raiz sétima de y, tá bom? É bem simples, você faz só a separação. E na nossa quinta propriedade dos radicais, diz o seguinte: a gente vai fazer o quê? Vai fazer essa separação, né, dessas raízes enésimas. Então, é só fazer o quê? Separar. Olha só, comparando, temos raiz, né, de 25 nonos. Fazemos o quê? Raiz de 25 dividido por raiz de 9. Raiz de 3 sétimos. Raiz de 3 dividido por raiz de 7. Raiz quinta dividido de A sobre 5. Então, vai ser o quê? Raiz quinta de A dividida por raiz quinta de 5. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer coisa, se vocês não compreenderem, eu peço que vocês voltem novamente à videoaula, procurem fazer os exercícios que foram propostos e também verem outros vídeos, tá bom? Que a gente só consegue compreender o conteúdo exercitando, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima!